1 Samuel, capítulo 24. Irmãos, o sermão vai estar baseado no capítulo 24 e 26. Por quê? Porque são duas histórias, dois momentos bem parecidos na vida de Davi, quando ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul e não o fez. E no capítulo 25 a gente fará na próxima semana, que é aquela história de Davi com aquele casal, Nabal e Abigail. Está aqui no meio dessas duas histórias. Então hoje nós vamos ver, nós já vimos, né, temos visto que Davi é um homem em fuga, é um homem que está debaixo de perseguição, uma perseguição injusta e cruel da parte de Saul, a quem o Senhor já havia rejeitado pela sua desobediência e incredulidade. Mas o que vai chamar a nossa atenção é que, debaixo de provação e tentação, nós vemos que Davi, ele esperou o momento de Deus para assumir o trono. Ele não usou de atalhos para alcançar o trono de Israel sem passar por um momento de sofrimento. Então havia uma razão, sim, para Deus estar provando Davi naquele deserto. E quando o crente é provado, Satanás se utiliza da situação para nos tentar a pecar contra Deus. Então vamos ouvir a narrativa, 1 Samuel 24, depois daquele episódio na cidade de Keila, onde, apesar de ter feito bem àqueles moradores, livrando-os dos filisteus, Davi ele é traído pelos moradores de Keila e também pelos zifeus. Encontrou alegria apenas em Jonatas. Vamos lá ao capítulo 24 de 1 Samuel. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi, e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas, no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência, com o rosto em terra. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares.
Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com o mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Irmãos, o capítulo 26 nós vamos ler dentro da pregação. No decorrer da pregação, a gente vai mencionando o capítulo 26. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, já há algum tempo nós estamos lidando com essa parte da narrativa do primeiro livro de Samuel, em que Saul tenta por diversas vezes tirar a vida de Davi. Os capítulos 23 a 26 descrevem Davi como um homem fugindo de Saul no meio do deserto, se escondendo em cavernas para fugir da ira de Saul e de seus homens. Isso não está acontecendo aqui por um acaso, irmãos. Deus mesmo conduziu Davi ao deserto para provar a fé de Davi nele, antes de assentá-lo no trono de Israel. O Senhor está aqui, na verdade, moldando o caráter de Davi, para que ele seja um rei segundo o coração de Deus. Mas à medida que Deus prova Davi, ou na medida que Deus prova a cada um de nós, crentes, Satanás também se faz presente na situação, não para provar, porque a provação ela é benéfica, ela fortalece a nossa fé, ela nos torna íntegros para com Deus, mas a tentação, ela nos leva a se afastar de Deus, a pecar contra o Senhor. E Satanás, ele se utiliza desse momento de provação para tentar Davi. De que maneira? Apresentando a Davi, colocando ele, sussurrando no ouvido dele através de seus homens, para que ele encontre um caminho mais fácil, para que ele vá por um atalho e não por onde Deus mandou, a fim de chegar no trono, ou seja, evitar o sofrimento e avançar rapidamente para a glória do reinado que Deus já tinha lhe prometido. E como é que ele poderia fazer isso? Facilmente cravando uma espada em Saul, naquela caverna. Irmão, Saul, ele continua a sua investida cruel e injusta contra Davi e seus homens. Davi tinha 600 homens o acompanhando e lutando com ele e por ele, mas o rei tinha 3.000 homens, 5 vezes mais,
que estava juntamente com ele homens escolhidos de todo Israel, não eram qualquer homem, não era que ele encontrava pela rua e venha, se junte ao meu exército, não, eram homens preparados, escolhidos a dedo, homens de guerra, versículo 1 e 2 daqui mostra isso, para perseguir a Davi. E não por uma ironia do destino, não por um acaso, mas pela providência de Deus, Saul, ele entra na caverna onde Davi e seus homens se encontravam. Ele teve as suas necessidades fisiológicas e procurou um lugar mais reservado. E ele entrou naquela caverna. Havia muitas ali, mas ele foi exatamente aliviar o ventre na caverna em que em que Davi se encontrava com os seus homens escondidos. E qual foi o pensamento dos homens de Davi? Davi, olha só o que Deus está fazendo. Olha que oportunidade de ouro para você assumir o trono imediatamente. O Senhor está dando em suas mãos Saul. Venha, mate-o e assuma o trono. Mas Davi não faz isso. Ele até usa a sua espada para cortar um pedacinho do manto de Saul, das vestes de Saul. Ele poderia matá-lo, mas ele resiste. Ele diz aos seus homens: Deus me livre de fazer tal coisa contra o meu Senhor, de levantar as minhas mãos contra o ungido de Deus. Agora, perceba, Davi, ele é tomado por um sentimento aqui de medo. No verso 5, irmãos, nós lemos, do capítulo 24, você pode voltar lá, está escrito que, ao cortar a orla do manto de Saul, ele sentiu bater-lhe o coração por ter feito isso, por ter cortado a orla do manto de Saul. Por que será? Porque ele fica meio que amedrontado. Nós lemos mais à frente que ele vai usar aquele pedaço da roupa de Saul para usar aquilo como uma prova da sua inocência, de que ele realmente não queria destruir a vida do rei que se tornou o seu inimigo declarado. Porém, ele é tomado por um medo, irmãos. Por quê? Porque quando você lê o livro de Samuel, relatos passados que se fala de um manto, isso tem a ver com tirar o reino de alguém e passar para outro. Eu não sei se vocês estão lembrados, quando Deus rejeitou a Saul lá no capítulo 15, lá atrás, Saul, em desespero, ele se agarrou no manto de Samuel. E quando ele faz isso, uma parte daquele manto é rasgada. E Samuel diz a ele: da mesma forma que essa veste aqui, que esse manto foi rasgado, o reino será tirado de você e dado a alguém que será melhor do que você. Lá no capítulo 18, no encontro entre Jonatas e Davi, na aliança que ambos fizeram, Jonatas, desprendendo-se da possível chegada ao trono, ele dá o seu manto a Davi. Ele dá o seu manto real a Davi como um sinal de que o reino será passado para Davi. E Jonatas creu, acreditou na palavra de Deus. E naquele momento ele reconhece que a bondade do Senhor, que Davi será rei no tempo de Deus. Porque ele pede a Davi, ele implora para que Davi venha usar de bondade para com a casa dele no futuro, quando Davi destruir os seus inimigos da face da terra. Então, quando Davi corta uma orla, um pedaço do manto de Saul, aquilo simbolizava cortar o reino, retirar o reino de alguém e passar para outro naquele contexto. E pode ser que ele fez aquilo apenas para comprovar sua inocência, mas depois ele deve ter pensado nisso. E por isso ele é tomado com ele fica um pouco como se a consciência estivesse pesando, como se ele estivesse realmente
desejando isso, sem ser pelo caminho que Deus estabeleceu. Mas não é isso que ele faz, irmãos. Não é essa a intenção de Davi. Porque ele até, no verso 7, ele até repreende os seus homens, que estavam sussurrando em seus ouvidos para tirar a vida de Saul. Ele diz aqui no verso, ele conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Porém, Davi, ele desafia a Saul aqui. Depois de uma certa distância, ele dá um grito para o rei, dizendo: olha, eu poderia ter tirado a tua vida. Aqui está a ponta, um pedaço da tua roupa, do teu manto. Aqui está a prova de que eu não sou culpado de rebelião contra ti, de que eu sou inocente diante dessa situação. Isso ele fala no versículo 8. Mas veja, irmãos, Davi aqui, ele não vem inicialmente lançando acusações diretas contra Saul. Ele sugere que Saul está sendo mal assessorado, está sendo mal informado e mal aconselhado pelos seus oficiais mais próximos. No verso 9, ele diz isso ao rei: porque dás ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal. Claro que ele era culpado, mas outros estavam incentivando ele. E isso explica, irmãos, claro, além daquele espírito mau que já se apossava dele, isso explica a sua constância em atacar Davi, aquele que haveria de assumir o trono no seu lugar. Perceba, irmãos, como Davi usa aquele pedaço de roupa para comprovar a sua inocência, e como ele recusou claramente a oportunidade de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Ele até se apresenta aqui como alguém que não levaria nenhuma ameaça ao rei. Não que ele não tivesse habilidade para isso, afinal de contas ele tinha matado um gigante lá atrás. Mas por causa da sua integridade, por causa da sua confiança de que no seu tempo Deus haveria de colocá-lo no trono. Ele não ia pegar um atalho, ele não ia pegar um caminho diferente daquilo que Deus estabeleceu, ou seja, antes do trono, antes da glória do reinado, o sofrimento, a provação, e ele está passando por isso. E foi um momento até precioso na vida dele, e até benéfico também para nós, porque foi um momento em que ele compôs muitos salmos, que hoje abençoa a nossa vida, nesses momentos difíceis que ele está passando aqui. Veja como ele descreve a si mesmo, irmãos, de forma humilhante. No verso 14, ele diz assim, verso 14, Davi falando de si mesmo. Em outras palavras, dizendo, eu não sou nenhuma ameaça para você, ó rei. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto, a uma pulga. Ou seja, ele usa palavras pejorativas contra si mesmo, para mostrar que o rei não se preocupasse em relação a algum mal que ele poderia fazer ao rei. Ele não representa nenhum perigo para o rei de Israel. Porém, irmãos, Davi também aproveita a oportunidade para repreender Saul, para fazê-lo pensar na sua maldade, talvez até tentando conduzi-lo ao arrependimento. Ele cita um provérbio que era de fato o que Saul estava fazendo. Ele diz, dos malfeitores, no verso 13, dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não está contra ti. Dos malfeitores vêm as más ações. E Davi está usando isso para justificar a sua inocência. É como se ele dissesse, olha, não há maldade em mim, mas reflita, da onde está saindo a maldade?
Quem é que está agindo com perversidade nessa história, nesse conflito, que já dura algum tempo? Ele não acusa diretamente, mas ele o leva a refletir com essas palavras. Perceba, irmãos, que é interessante um detalhe aqui, que a palavra, o verbo, lá no verso 13, tem procede. É a mesma palavra do verso 14, sair. O rei saiu contra Davi. E a perversidade sai do perverso, do coração do perverso. Então ele usa a mesma palavra para fazê-lo refletir. Quem é que está fazendo mal nesta história? E fica muito claro, irmãos, que nesse conflito, o maior culpado não é Davi, é Saul. É interessante que ele parece ter sido bem tocado com essas palavras. Ele, em resposta a essas palavras de Davi, e do seu gesto, da sua atitude de mansidão, de não proceder contra ele, pagando o mal com outro mal, ele reconhece que Davi o tratou bem, mas que ele estava fazendo muito mal a Davi. Você vai ler isso do verso 16 ao verso 19. Palavras que expressam, de certo modo, naquele momento, um pouco do arrependimento de Saul. Também ele reconhece que Davi terá sucesso como rei. Aquilo que Jonatas já tinha reconhecido lá atrás, ele agora reconhece. E ele faz o mesmo pedido que Jonatas tinha feito lá atrás, que Davi fosse bondoso com os seus descendentes. Veja, verso 20 a 22. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Olha como ele está agora falando. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. E Davi, de fato, fez esse juramento, prometeu a ele que não iria fazer nenhum mal aos seus descendentes. E cada um foi para o seu lugar. Então, o que é que a gente vê aqui, irmãos? Nós vemos aqui a oportunidade de Davi de deixar a vida de sofrimento e avançar rapidamente para o trono que já tinha sido prometido a ele por Deus. Porém, embora Deus tenha feito a promessa, tu herdarás o trono, embora ele tenha já recebido a confirmação, a unção pelas mãos do profeta Samuel, o caminho de Deus para ele passava pela provação do deserto. Antes de sentar no trono no palácio, ele tinha que passar por cavernas, por situações difíceis, perigos de fome, de perseguição de inimigos, para Deus moldar o seu caráter e tornar ele um rei íntegro. Então, o plano de Deus para ele era esse. O caminho para o trono envolve antes passar pelo sofrimento. E como ele era um homem segundo o coração de Deus, ele se submete ao caminho de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para ele. Irmãos, nós podemos, em algum momento da nossa vida cristã, nos identificar com Davi nessa história, porque é como se nós estivéssemos no deserto deste mundo, vivendo, caminhando pela fé no nosso Deus. E no deserto deste mundo, nós somos perseguidos, nós somos provados, nós somos tentados de várias maneiras. E pode acontecer que nós, por causa da nossa fraqueza, querendo evitar o sofrimento ou a provação de alguma forma, para avançar diretamente para o conforto ou a prosperidade, nós procuremos atalhos, caminhos, para desviar daquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas entenda, irmãos, Deus permite a provação em nossa vida com um bom propósito.
fortalecer a nossa fé, nos fazer abandonar pecados que porventura temos agasalhado em nosso coração, reformar, restaurar a nossa vida de alguma forma. Mas existem maneiras pelas quais estamos sendo tentados a comprometer a nossa fé, a evitar situações difíceis, porque a gente sempre quer um caminho mais fácil. Talvez você tenha medo de abrir a sua boca para testemunhar de Cristo, para não receber o desprezo dos seus amigos e colegas da escola, da faculdade, do seu trabalho. Pode ser que alguém, até mesmo com o seu irmão na fé, vendo que ele tem se comportado mal de alguma forma, e você evita confrontá-lo, porque isso pode trazer algum tipo de dificuldade para você. Pode ser que alguém seja tentado a se comprometer no seu local de trabalho, para fechar algum negócio lucrativo de uma maneira ilícita, para ganhar dinheiro com isso, um caminho mais fácil para se enriquecer, ou para progredir na sua carreira profissional. De uma forma ou de outra, Satanás vai colocar situações na nossa vida para nos fazer evitar de andar no caminho estreito, no caminho que muitas vezes envolve provação. Mas é o caminho estreito e apertado, irmãos. É o caminho do sofrimento, é o caminho da provação, que leva à glória, que leva a reinar com Deus. E Davi teve que passar por esse caminho do sofrimento no deserto, antes de chegar ao trono. E veja, o Senhor está testando ele cada vez de novo. Os capítulos 24, 25 e 26 são 3 testes que Deus coloca na vida de Davi. E a gente vai pular o capítulo 25, porque podemos pregá-lo numa outra ocasião, porque é um outro momento ali, outros personagens, mas também é uma provação para ele. Ele sofre uma injustiça de um homem chamado Nabal aqui, e pela intervenção da sua mulher, ele evita de fazer o mal com as suas mãos, mas isso é para outro momento. Mas quando você pula do capítulo 24 para o 26, parece que a cena se repete. É um momento parecido, irmãos. E novamente aqui entra em cena aqueles, lembra dos Zifeus que tinham traído Davi? Entregue ele a Saul, talvez pensando em alguma recompensa. Davi que tinha lutado por eles, contra os filisteus. E novamente eles estão aqui traindo a Davi. Veja no verso 1 do capítulo 26. Vieram os Zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte a Gesimon? E novamente nós encontramos aqui, irmãos, Saul perseguindo Davi, do verso 2 ao verso 4. Veja. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Acampou-se no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Irmãos, note que ele não teve arrependimento genuíno lá atrás. Ele teve um remorso, um sentimento momentâneo ali de compaixão, mas não há arrependimento sincero aqui. As lágrimas e as palavras de Saul foram claramente vazias de sentimento e foram de pouca duração. Novamente, quando ele recebe mais uma oportunidade, informações dos seus aliados, ele vem novamente ao encalço de Saul para matá-lo. Só que desta vez, irmãos, Davi encontra Saul e seus homens em profundo sono, e um sono que veio da parte de Deus mesmo. No verso 5, diz que
Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento, e o povo aqui, os soldados, ao redor dele. Mais uma oportunidade, mais um momento, e agora estava mais fácil, que ele estava dormindo. Ele estava dormindo, em profundo sono, com os seus homens, e até com o seu principal capitão, Abner. E nesse momento, Davi, ele agora não entra sozinho, ele vai com um dos seus homens também, chamado Abisai. Os versos 6 a 7 relata o ocorrido. Disse Davi a Aimeleque o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. E novamente, irmãos, Satanás se utiliza da oportunidade para, usando os homens de Davi, para influenciá-lo a tirar a vida de Saul. E agora até de uma forma mais fácil, porque não seria das próprias mãos de Davi, seria pelas mãos dos seus homens. Abisai, ele diz no verso 7, verso 8: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso o segundo. Mas Davi responde, irmãos: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Veja, irmãos, como Davi aqui, ele abre mão desse atalho, porque era só tirar a vida de Saul e logo ele seria aclamado rei. Mas notem como ele entrega a sua causa nas mãos de Deus. Como ele diz como ele reconhece e se submete ao plano de Deus. Porque notem, ele sabia que o trono seria dele, mas não conforme o seu jeitinho, né? Mas segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. E é maravilhoso como ele diz que Deus fará do seu jeito. No verso 10, com relação a Saul, Deus diz: tão certo, acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, não ele, mas Deus. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. De uma forma natural, ou pelas mãos dos inimigos, os filisteus, Deus haveria de julgar a Saul, mas não Davi, e nem os seus homens. Ele sabe que Deus tem os seus propósitos. Ele sabe que tudo que acontece de bom ou de ruim na vida do crente vai cooperar para o seu bem no final. Então ele não procura encurtar o caminho. Ele não procura fugir do sofrimento. Irmãos, não era fácil para Saul estar aquele tempo todo correndo de Saul e de seus homens, com a desvantagem numérica, passando necessidades, fome, se escondendo em cavernas, lutando contra animais ferozes, tendo que caçar para se alimentar. Não era fácil. Então era tentador demais para ele. Porém, ele reconhecia: ainda é o ungido do Senhor, foi escolhido por Deus, ainda está no trono. Deus deu e é Deus quem vai tirar. Não é do meu jeito, é segundo a vontade do Senhor. E aí o que é que ele faz aqui? Mais ou menos a mesma estratégia que ele tinha feito lá atrás, no outro episódio.
Lá ele rasgou um pedaço de vestes. Aqui ele pega dois objetos que representavam o sustento e a proteção do rei: a sua lança e a sua água, o seu jarrinho de água. Veja, verso 12. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído um profundo sono. Então veja que Deus está no controle da situação. Deus está atento ao que está acontecendo. Deus está atuando em favor de Davi. Ele atua em favor daqueles que o honram, que seguem o seu caminho e a sua vontade. E Davi agora, ele lança uma palavra de repreensão, não diretamente ao rei, mas a Abner, o comandante que deveria protegê-lo. Veja nos versos 15 em diante, irmãos. Depois que Davi toma uma certa distância, ele repreende a Abner, verso 14. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deves morrer. Vós que não guardastes o vosso Senhor, ungido do Senhor, vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. É interessante que lá atrás, Saul tinha dito a Davi: você é um homem de morte, é um filho da morte. Ou seja, alguém que merece morrer. Mas, na verdade, era Abner e seus homens que mereciam morrer, porque não protegeram o ungido do Senhor. E naquele momento, Saul se desperta do seu sono, e Davi convida Deus a julgar entre ele e Saul. É maravilhoso essa parte, irmãos. As palavras de Davi para Saul. Verso 18 a 20, veja. Disse mais: por que persegue o meu Senhor assim a seu servo? Pois o que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu Senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Irmãos, Davi entrega a sua causa nas mãos de Deus. Davi aprendeu que ele não precisa fazer justiça com as próprias mãos, porque o Senhor, no seu tempo, há de fazê-lo. Isso não quer dizer que Davi é um homem indiferente à injustiça. Veja, ele está sendo injustiçado. Ele serviu ao rei, ele serviu ao povo, ele colocou a vida em risco para proteger Israel. E ele poderia sim levantar as mãos contra o rei, mas ele não faz. Não é que ele é tolerante com a injustiça. Veja alguns dos seus salmos que ele fez nesse contexto. Se eu não me engano, o 54, que a gente já leu em outra pregação, o 59. Ele coloca os inimigos nas mãos de Deus.
ele diz: olha, Senhor, está em tuas mãos, faça como bem lhe aprouver. Ele entrega a situação nas mãos do Senhor. Ou seja, o que é que a gente percebe aqui? Uma virtude do Espírito Santo, aquilo que é chamado fruto do Espírito Santo, chamado de mansidão, é evidenciado aqui por Davi. Pois o que é mansidão? Aquilo que também Jesus ensina nas bem-aventuranças: felizes vocês, mansos, porque herdarão a terra. A mansidão, irmãos, não é uma pessoa calma, pacata, tímida, não tem nada a ver com isso. A mansidão é a pessoa que entrega a sua causa nas mãos de Deus quando ela está sofrendo injustiça, e também é a pessoa que não paga o mal com o mal, mas ela paga o mal com o bem. E é exatamente isso que Davi está fazendo, e é exatamente isso que Paulo encoraja os crentes a fazer, quando ele diz lá em Romanos capítulo 12, as seguintes palavras, veja, Romanos 12, 17 a 21. Não tornes a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, enquanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas deem lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, é isso que o cristão aprende aqui. E Davi, nesse sentido, ele é um testemunho de fé para nós. Se você está sofrendo algum tipo de injustiça e sente no coração o desejo de provocar ou ofender alguém, entregue a Deus e faça o bem, até mesmo aos seus inimigos, porque o Senhor está atento e no seu tempo ele há de fazer justiça, irmãos. E novamente aqui, nós vemos, voltando ao nosso texto, já chegando aqui na parte final, voltando a 1 Samuel, capítulo 26. Novamente, Saul, ele esboça, um tipo de arrependimento, novamente. E profere palavras abençoadoras para Davi. Veja, no verso 21, ele diz assim: pequei, diz Saul, pequei, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como um louco, e errado excessivamente. Ele confessa a Davi o seu pecado. Porém, irmãos, veja as palavras de Davi. Verso 22 em diante. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, venha aqui um dos teus moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Porém eu não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Assim, como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor. E ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. E não lemos mais
sobre a perseguição de Saul contra Davi daqui para frente. Claro que ele vai cometer outros erros, outros pecados, até o Senhor estender a mão sobre ele. Mas depois desse novo episódio, cada um foi para o seu caminho. Mas qual é o ponto aqui, irmãos? Seria tolice da parte de Davi se apossar do trono de maneira ilícita, pagando mal com o mal, derramando sangue do ungido de Deus. Mas ele espera o tempo do Senhor para herdar o trono de Israel. Os irmãos percebem como essa história ela aponta diretamente para Cristo, para o nosso Redentor, para o nosso Salvador. Eu já tenho tentado mostrar aos irmãos nas pregações como Davi é um tipo de Cristo, como ele está sempre apontando para Jesus. E um assunto que a gente vê na Bíblia, irmãos, na história do povo de Deus e de alguns homens de Deus, foi de fato a tentação e a provação no deserto, que estes encontraram. Veja, antes de Davi, todo Israel foi também provado por Deus no deserto, na peregrinação. E Satanás usou a provação para tentá-los contra Deus. E até conseguiu, porque muitos morreram na sua incredulidade e murmuração. E agora nós vemos aqui, Davi, ele repete a história de Israel. Israel fracassou. Davi, de certo modo, ele é não somente tentado e provado, mas ele é aprovado por Deus. Porém, ele não é o ungido perfeito do Senhor. Ele é o homem segundo o coração do Senhor. Ele é um rei íntegro, será um rei íntegro. Mas veja, ele não é aquele homem totalmente perfeito. Até mesmo nessas histórias que a gente está vendo aqui, é porque a gente pulou o capítulo 25, mas você pode ler depois. Ele estava irado, ele queria matar o tal do Nabal, e o Senhor teve que usar a interferência da mulher dele, Abigail, para apaziguar o coração de Davi. Ele também apossou dessa mulher para ser a sua esposa. Ele já tinha esposa e ele toma ela também para ser uma outra esposa dele. Então não é que ele era totalmente perfeito. Ele teve suas fraquezas, até quando ele assume o trono. Mas há um ponto aqui em Davi, irmãos, que é o ponto essencial aqui, que se assemelha a Cristo e à tentação de Cristo. E qual é o ponto? Davi, irmãos, ele não procurou um atalho, ele não evitou o sofrimento para alcançar rapidamente o trono. E não foi exatamente isso que Cristo fez por nós, meus amados? Não é isso que Jesus faz de forma plena e perfeita e resoluta, diligente, irmãos? Mesmo ele sendo tentado a desistir. Lembra quando ele falou com os seus apóstolos? Quando ele perguntou: olha, o que é que as pessoas falam acerca de mim? Ah, que tu és mais um dentre os profetas. E Pedro, pela revelação de Deus, diz: não, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, tu és o Cristo. E aí Jesus começa a dizer que o Cristo haverá de ser entregue para ser crucificado, para ser morto. Ele está mostrando a determinação de ir para Jerusalém, ser sacrificado pelo seu povo. E os discípulos tentam interferir e dizer: não, e Pedro principalmente: isso jamais acontecerá, Senhor. Ele teve que falar duro: para trás de mim, Satanás, porque você não pensa as coisas de Deus e sim as coisas dos homens. Jesus não procurou atalho, irmãos. Ele veio sabendo que ele haveria de ser tentado, provado, e que seria injustiçado pelos homens até a morte da cruz. Ou seja, disposição para abraçar o sofrimento que era necessário para a nossa redenção antes de receber a coroa da glória.
Ele resistiu à tentação de Satanás, de herdar o trono apenas se prostrando diante do diabo. Era um ato simples. No caso de Davi, colocar a lança no coração de Saul, ou um dos seus homens. No caso dele, se prostrar diante de Satanás, e todos os tronos, todos os reinos do mundo seria dele, ainda no começo do ministério dele. Mas ele veio para morrer pelos pecados do seu povo. Veja, Davi evitou derramar sangue para não ter suas mãos manchadas antes de assumir o trono. Jesus também teve que derramar sangue, e ele derramou, mas foi o seu próprio sangue, para morrer, para carregar a ira de Deus, de nós, e morrer pelos nossos pecados. Irmãos, Cristo fez aquilo. Lembra lá em Hebreus, o autor de Hebreus falando, que ele não fez caso da vergonha, ele não fez caso do sofrimento, da dor da cruz, porque ele via além, a glória que aguardava não somente ele, mas a todos nós, Então não foi somente para cumprir a vontade do Pai e a justiça do Pai, mas foi por amor de nós, que o nosso Redentor procurou o caminho do sofrimento antes da glória. E esse caminho é proposto para nós também, irmãos, que seguimos a Cristo. Se você e eu temos o nome de cristão, isso significa ser provado no deserto deste mundo, mas tendo um destino certo e seguro, assumir o reino e reinar com Cristo, o nosso ungido, para sempre. Aqueles que evitam esse caminho se perdem na sua incredulidade, na sua covardia. Lembra daquelas pessoas que Jesus falou na parábola do semeador, que quando vêm as dificuldades abandonam a Cristo e a igreja e se perdem, porque quem quer salvar a sua vida perdê-la-á, mas quem sofre por amor a Cristo e a sua igreja, a sua causa, ao seu evangelho, ganha a vida aqui e mais ainda no porvir. Mas tem um outro detalhe que eu queria terminar essa pregação, que aponta para Cristo, irmãos. Ao mesmo tempo em que o sofrimento que ele abraçou trouxe para nós redenção, foi também um meio, o sofrimento de Cristo foi também um meio que Deus usou para fazer dele o nosso fiel e sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. Se tem alguém que sabe o que é ser provado, se tem alguém que sabe o que é ser tentado, se tem alguém que sabe o que é padecer, se tem alguém que enfrentou os mais difíceis sofrimentos, foi Cristo. E o que é que isso significa? Que Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Eu queria terminar mostrando em Hebreus, primeiro no capítulo 2, verso 10, diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, olha isso aqui, irmãos, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ele se tornou o autor da nossa salvação, ele nos conduziu à glória por meio dos seus sofrimentos. E veja no capítulo 4, verso 15, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aquilo que Isaías disse lá atrás, que o servo sofredor sabe o que é padecer. Ele não somente soube, mas experimentou o sofrimento. Às vezes, irmãos,
Quando você está passando um momento difícil, você foi traído, você foi ofendido, você foi injustiçado de alguma forma. E aí você diz assim: ninguém sabe o que eu estou passando. Se você soubesse o meu sofrimento, a minha dor. Claro, somos limitados e não sabemos mesmo. Mas se tem alguém que sabe e pode socorrer, é Cristo. É aquele que se compadece das nossas fraquezas. E veja, irmãos, que coisa maravilhosa. O nosso Redentor, Jesus, ele agora não está mais no caminho do sofrimento. Ele não está mais sendo provado no deserto. Ele agora já está assentado no trono. Ele reina à direita do Pai Todo-Poderoso, na glória celestial. E ele continua o mesmo, no sentido de compaixão, misericórdia, mostrar graça, a socorrer. Ele continua o mesmo. Mas ainda mais do que isso, irmãos, quando ele estava aqui, ele só podia simpatizar com a dor de quem ele podia ver naquele momento, porque ele ainda estava na condição humana. Mas agora, em sua glória divina, o nosso Redentor, ele se compadece de todos, em qualquer lugar, porque ele é onisciente, onipresente, e pelo seu Espírito e pela sua palavra, ele simpatiza com a dor de cada uma de suas ovelhas. E o que é que isso traz de aplicação para nós? Aquilo que o autor diz aqui, de Hebreus. Ora, se temos esse sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, que tem compaixão de nós, o que é que nós temos que fazer, então? Se temos esse privilégio, olha o verso 15, 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e encontrar graça para socorro na ocasião oportuna. Invocar, clamar, suplicar, buscar o favor de Cristo em oração, porque Ele sabe quem somos, o que estamos passando, e Ele sabe e tem poder para nos socorrer nas nossas mais diversas e difíceis necessidades. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando você ora, você está se dirigindo a alguém que não é indiferente, mas alguém que te ama, alguém que conhece a sua dor e que pode fazer algo em seu favor. E quando você estiver sendo provado e tentado no deserto deste mundo, lembre-se do seu Redentor. Ele esteve lá também. Ele já passou por tudo aquilo que você está passando. E ele foi vencedor. E a Bíblia diz que aquele que está nele é mais do que um vencedor também. Não por nossa própria força, mas pela graça e pelo poder de Deus na nossa vida, irmãos. O mesmo Deus que provou e aprovou Davi no deserto, moldou o seu caráter para se tornar um grande rei. Esse mesmo Deus não nos dará uma aprovação além das nossas forças. E com a aprovação, diz o apóstolo Paulo, ele também proverá o livramento. Nós podemos sim, irmãos, caminhar tranquilos, seguros. Não estou dizendo que não podemos ter momentos de medo, e algum tipo de um momento que a gente fica meio ansioso. Há sim situações assim. O próprio Davi, o próprio Elias, Moisés tiveram seus momentos de fraqueza. Mas quando nós olhamos para o nosso Cristo, o ungido de Deus, o perfeito ungido, nós somos encorajados a continuar vivendo pela fé, trilhando o caminho do sofrimento que conduz à glória. Nosso comandante já foi à nossa frente.
e nós haveremos de chegar lá. Mas a Bíblia diz: é somente aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Que Deus nos abençoe e aplique a sua boa palavra no nosso coração. Amém. Oremos.